Vamos lá, quero falar um pouquinho sobre multiplicação de bênçãos em nome de Jesus, e o texto que eu vou usar é um texto muito conhecido, Gênesis 1, 28, frutificai e multiplicai-vos. Esse é o texto de Gênesis, primeiro capítulo da Bíblia, verso 28, frutificai e multiplicai-vos. Amém, Pai querido, nós mais uma vez nos assentamos como teus discípulos para ouvir tua voz. Então tira de nós tudo aquilo que é entendimento e é uma perspectiva humana e nos dá a perspectiva do Senhor. Nós sabemos que essa palavra, multiplicação, ela se repete, ela alcança o teu povo, Israel, alcança os teus amados discípulos, alcança a tua igreja e alcança todos aqueles que são abençoados pelo Senhor. E é isso que nós pedimos a Ti, a Tua bênção e o teu favor aqui, uma voz que nos aconselha a seguir um caminho de obediência em nome de Jesus. Amém? Em Gênesis 26, Deus vai falar para Abraão a mesma coisa que já vai falar para Isaac, a mesma coisa que já havia falado para Abraão. Porque Abraão me obedeceu, eu vou multiplicar deverasmente a sua semente, a sua descendência. Existe uma perspectiva bíblica e divina e do céu a respeito da multiplicação. Jesus, ele parte o pão, ele multiplica o pão. Existe uma repetição, como se Deus quisesse insistir. Às vezes as pessoas, eu já sei, mas Deus, ele começa, para começo de conversa, antes de mais nada, essa palavra vai repetir, Gênesis 1:28, multiplicai e sede fecundos. Ele multiplica os peixes no mar, nas águas, ele multiplica as aves nos céus, ele multiplica os animais que andam sobre a terra, os que rastejam sobre a terra, ele multiplica a humanidade. Nós, seres humanos, nos multiplicamos, por quê? Porque existe a bênção, existe a multiplicação que vem da bênção com o Senhor. Isso é algo que tem se repetido em Atos capítulo 12, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Há uma conversão extraordinária de um homem que ele era terrível, seu nome era Saulo, mas o seu nome grego era Paulo. Então Saulo, o nome hebraico, vem de Saul, rei Saul, e ele também tinha o nome dele grego, que ele adota depois, chamado Paulo, e aí a igreja fica incandescente com as maravilhas que Deus fazia pelas mãos desse homem. Aqui também, nesse mesmo capítulo, é um capítulo onde o apóstolo Pedro, ele está preso dentro da prisão de Herodes, e ali a igreja se reúne em oração intensa, e Deus manda um anjo, a 16 soldados que o prendem, são guarnições de 6 homens, ele solta as algemas, ele, enfim, libera as cadeias, abre os portões, e a igreja então, a palavra de Deus crescia, e se multiplicava. Esse é o desejo de Deus. Dentro daquelas operações, soma, adição, divisão, você vai ver que a operação que Deus mais gosta de fazer é multiplicação. A gente, inclusive, a minha geração multiplica, assim, a tabuada era de cabeça. Eu me lembro da argüição oral. A professora vinha, amanhã eu vou tirar a tabuada do 2, do 3, tudo moleza, 4, 5, aí quando chegava na tabuada do 7 e do 8, né, 7 vezes 8, né, a pessoa não pensa? Quando você fala 3 vezes 3, você manda o 9, 4 vezes 4, você agora quando você fala assim, 9 vezes 7, também é moleza, mas a tabuada do 9, você bota ela ao contrário, você decora, mas são coisas que você vai, Deus, ele ama a multiplicação, não é que Deus dá em dobro, é que Deus triplica, ele multiplica, e isso acontece aonde? Com a palavra dele, que se estende, se multiplica, é o conhecimento de Deus, a vida ela pode ser multiplicada. Provérbios 4:10, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão o quê? Os anos da tua vida.
Então Deus, ele não se alegra com a morte do que morre, ele não quer impedir, ele não quer retirar os anos de vida, pelo contrário, ele está dando para a gente um caminho de obediência. Esse caminho de obediência vai levar a gente para onde, gente? Para onde que ele vai levar a gente? Para fartura de dias. Ele promete isso para Davi, promete isso para o próprio Abraão, e ele promete isso para quem obedece e honra pai e mãe. Não é só o pai, é o pai e a mãe. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e os teus dias sejam longos sobre a face da terra. Isso é um princípio de obediência que traz uma colheita para a gente. Há uma colheita de alegria multiplicada. Isaías 9:3, tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam com aquela alegria quando repartem os despojos. Então, essa repetição de multiplicação dessa palavra, ela se estende. O pessoal pensa em multiplicar, pensa em quem? Em dinheiro. Não, pastor, eu quero multiplicar o dinheiro no meu bolso, né? Tem propaganda hoje que está ensinando a fazer bolo. Não, quero fazer bolo de dinheiro, pastor. Tem gente que só, quando fala em multiplicação, quando fala em prosperidade, ele pensa sempre em quê? Grana. Mas ele está falando aqui sobre alegria, sobre gente que faz festa. É interessante que há uma associação. Tem muita gente que fala assim, não, porque o fulano, ele deu cabo da própria vida, porque ele estava muito triste. E tem gente que tem muito dinheiro e acaba com a sua própria vida, porque não tem nenhuma alegria, apesar de ter muito dinheiro. Então a multiplicação, ela chegou até quem? Chegou até nós. Em Atos 6:7, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O que está acontecendo? Até a liderança judaica, os discípulos se multiplicavam, mas até grande parte daquela liderança sacerdotal, judaica, cheio daqueles princípios mosaicos, da lei de Moisés, também passou a obedecer. Ou seja, a alegria da multiplicação da igreja, começa a atingir os setores de liderança daquela comunidade, aquele povo que não conhecia a Jesus, que havia e estava esperando o Messias. Eles também passavam a obedecer. Ou seja, a igreja, ela é capaz de influenciar. Quando Jesus ensina, existem duas parábolas em Mateus capítulo 13, uma parábola chamada a parábola do fermento. Então, o reino de Deus é como uma mulher, que ela pega um fermento, mistura na massa, e a massa cresce. É um pouquinho de fermento que faz a massa desse tamaninho ficar desse tamanhão, não é isso? Ele fala, o reino de Deus é como uma semente de mostarda, que ela é misturada na terra, ela vai o quê? Incentivar a terra. O que ela faz? Ela vai crescer, ela é menor das sementes, mas ela se torna maior das hortaliças, e ela se torna abrigo para os passarinhos. Ou seja, ele está falando que a igreja, ela é capaz de influenciar. A sua multiplicação vai atingir pessoas que estão além, que estão acima de nós, que estão posicionadas como liderança desse povo. A igreja, aqui, existem visões que a gente já vai ver, da igreja em células, da igreja com células, da igreja em eventos, mas aqui o texto de Atos vai dizer que a igreja se reunia tanto no templo, quanto nas casas. Diz assim, Atos 2, 42 a 47, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Texto que o pastor Marcos leu aqui com a gente. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, tinha culto todo dia, partiam um pão em suas casas, tinha reunião de células, de pequenos grupos, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias
os que iam sendo salvos. Então, não é que as pessoas se convertiam nas casas, não é que a pessoa se convertiu apenas no templo, mas havia todo um trabalho da igreja, que em cada setor, ela funcionava trazendo o que, gente? Antipatia, gente, é isso? Gente, é com antipatia ou é com simpatia? Porque é o seguinte, tem igreja que a pessoa tem até medo de entrar. Então a igreja o que é? São pessoas que, pecadores, como qualquer outro ser humano que nasce, mas que tiveram as suas vidas transformadas. A gente não pode dizer assim, não, pastor, eu sou pecador, e é assim mesmo, porque Jesus mesmo diz que a carne é fraca. Não, Jesus não está dando para a gente uma boa desculpa para quando a gente pecar. Ele está dizendo para a gente o seguinte, ó, vigia, porque a carne é fraca. Então ele está dando para a gente um alerta, ele está anunciando para a gente. Agora, a vida transformada, ela atrai o quê? A simpatia de todos, a ponto de todo mundo querer fazer parte desse movimento, seja no templo, todo dia, seja nas casas, todo dia, partindo pão, perseverando na doutrina dos apóstolos, e mais do que isso, ali Deus acrescentava, havia uma multiplicação diariamente dentro daquele movimento de Deus. Então, existem três aqui, você está vendo, três tipos hoje, que são assim, basilares, quando se fala de igreja. Igreja por evento, só tem evento. Só os pastores praticamente vivem de incentivar o povo, ó, vai ter uma convenção, vai ter um seminário, vai vir uma pessoa importante. A igreja por evento, ela não cria relacionamento. Relacionamento a gente tem quando a gente se conhece, quando a gente senta na mesa junto, quando a gente olha nos olhos, quando eu posso chorar com você, quando eu posso perdoar você, quando eu posso confessar pecado para você, quando eu posso dizer para você, eu tenho dificuldade, me ajuda, ou eu posso te ajudar. Não é isso, não é na aflição que nasce o irmão, ou o irmão nasce no dia bom, aquela pessoa que você confia nela por quê? Porque um dia você estava numa situação, num beco sem saída, ela foi lá o quê? E ela livrou a tua pele. Ela falou assim, ainda que todos, não é Pedro não, a todos te nega, eu não vou te negar. Então, a igreja por evento, você chega aqui, olha para o lado, você não sabe quem é quem. Você não conhece. Isso é natural quando a igreja cresce. Quando a igreja começa a multiplicar, você fala assim, gente, eu não conheço mais ninguém. Os irmãos, que são irmãos mais antigos da igreja, onde a igreja era menor, quando a igreja tinha um número de pessoas menores, ela vai olhar e falar assim, não, conheço o pastor Lobo, conheço o pastor Marcos, conheço a pastora Fabíola, não conheço. Aí de vez em quando vê o Cláudio, vê a Giane, vê o Darcy, vê a Helena, vê o Dani, a Dani, aquelas pessoas. Às vezes tem pastor aqui que pastor não sei nem quem é. Não sei nem quem é. Então, a igreja por eventos, ela não permite o quê? O relacionamento. Isso significa o quê? O primeiro probleminha que ela tem, a primeira dificuldade que ela tem, a primeira luta que ela passa, a primeira ovelha que morre, porque ovelha morde pastor, imagina ovelha. O primeiro problema, pastor, me zanguei com a igreja e vou embora. Gente, tem alguém aqui, eu já perguntei isso, que não foi ferido em igreja? Alguém aqui? Você é um anjo, querido. Você teve uma experiência aqui de Jabes, porque Jabes não experimentou sofrimento. Gente, a gente na igreja, a gente se lida com quem? Com gente. A gente não lida assim com anjinho, se converteu, tá, que bonitinho, criou asa, virou anjo. Não vira, gente, a gente continua sendo gente. E Deus vai transformando a gente de glória em glória. Então aquele irmão que era muito, muito, muito ruim, ele vai devagarinho ficando só muito, muito ruim. E depois ele fica só muito ruim. E depois ele fica só ruim. E depois ele fica mais ou menos. E aí um dia, quando você estiver bom, Jesus diz, bora que você está pronto, a estatura do varão é perfeito, bora subir. É por isso que tem gente que é levado cedo. Pronto, está bom, lembra, Enoque ele tomou para si. Tá bom, gente? Então por isso que eu estou aqui ainda, por isso que você está aqui também. Agora, a igreja por evento, você tem a família, sua família.
Você brigou com o teu irmão, aqui nunca ninguém brigou com o irmão, nós éramos 4 homens em casa. Depois vieram mais 2, mais um homem, mais uma menina. Você imagina, gente, quando quebrava o pau? Minha mãe tem uma maneira muito especial de resolver o problema de violência entre os irmãos. Chama-se Havaianas. Gente, aí, há 50, 60, 70 anos, auxiliando na educação infantil. Não é, gente? É Havaianas. Pegava a gente, botava dentro do banho, ela tinha umas criatividades, Dona Inês. Gente, mas você estava brigando, eu falei assim, abraça o irmão, entra dentro da mesma, já entrou dentro da mesma camisa com o teu irmão? Alguém já entrou? Mamãe botava a gente dentro da mesma camisa. Fica aí os dois aí, até eu mandar sair. Pronto. Gente, a gente ficava pianinho, e às vezes o negócio ficava tão ruim, a gente estava brigando quando ela aparecia, não, mas a gente só está brincando. Quando você briga com o teu irmão, você fala assim, tchau, não vou mais ser da sua família, vou embora, vou para outra casa, vou morar em outra casa. Não, você vai ficar com o teu irmão. Por quê? Porque o teu irmão é aquele que convive com você. Então a igreja tem que ser um lugar de relacionamento, e não só um lugar de evento. Evento, chegou aqui o pregador lá, um famosão, o Cláudio Duarte. Você vai lá, você se ri com ele, você dá risada. Nós temos na nossa igreja a Cláudia Duarte. E a pastora Fabiola fez a gente rir no domingo de manhã, né? Toda engraçadinha. Mas você vai lá, assiste uma vez e você sabe que ele não vai cuidar de você. Ele vai viver a vida dele lá na igreja dele. Não é isso, gente? Isso é o evento. Existe a igreja em células. O que isso significa a igreja em células? É uma igreja que não existe nenhum evento a não ser o culto de domingo e o encontro das células. Acabou, não tem mais nada. Raramente tem um culto de oração, raramente você vai encontrar um encontro de jovens, é a igreja em células. Então, todos os ministérios são o quê? São desbotados, todos os ministérios são cancelados. Então, você não tem mais ministério de recepção, por exemplo. Em vez de você ter a turma ali da recepção, cada semana é uma célula que está lá. Cada semana é uma célula que está no trânsito, é uma rede das células. Isso é igreja em células. Existe a igreja que nós vivemos aqui em Bom Retiro, é uma igreja com células. Por quê? Porque nós temos células e nós incentivamos todos a entrarem e a participarem da célula, porque a célula, ela é saudável demais, ela é curativa, ela é um remédio. Ali no pequeno grupo você pode chorar, aqui no pequeno grupo você chega, ninguém te conhece, à medida com que você vai se integrando, vocês vão se apaixonando, até aquele irmão, gente, tem irmão que vem para a célula, gente, que você sabe como é que é. Não, pastor, eu quero aqui, meu irmão, líder, eu quero que você ore pelo meu problema, não é assim, gente? Aí na segunda semana, o que ele fala? Quero que você ore pelo meu problema. Aí na terceira semana, eu tenho sabe aquele mesmo problema? Ora pelo meu problema. Aí na outra semana, ora pelo meu problema. Aí na outra semana, ora pelo meu problema. E na outra semana, as células já estão orando para ele não aparecer mais com aquele problema. Aí o povo já ora para Deus, resolve de uma vez o problema dele. Porque quem já não está aguentando esse problema só. Gente, isso é o quê? É pequeno grupo. O pequeno grupo é o lugar, pastor Marcos usou uma palavra muito boa, de proteção. O que fica na célula, o que é dividido, que é compartilhado na célula, é solucionado, é orado, é respondido aonde? Na célula. Isso é uma igreja que tem células, mas onde os ministérios são fortes. Gente, vocês viram como é que nasceu o ministério Old Car? Como é que ele foi forte? Vocês veem como é que o ministério Entre Elas é forte? Segunda-feira que vem, você que é homem, se você perder o Vale do Sal Grosso, eu vou publicar aquelas carnes, aquelas Black Swift Angus, eu vou botar no meu Instagram. Pô, pastor, mas que é isso? Eu estou em jejum. Dia de festa não se faz jejum, amém, gente? A igreja aprendeu, você deve fazer jejum sim, mas dia de festa não. Ah, pastor, minha vida é sempre uma festa. Você vai ter que ter um dia para vocês, porque o jejum é isso, é o dia do lamento, é o dia de você falar, Deus, você chamar Deus uma perna. Por isso que Jesus diz, jejuarão os filhos da boda, enquanto o noivo está com eles. Ou seja, a gente está rolando uma festa aqui de casamento, e festa de judeu é 7 dias, no mínimo. É no mínimo 7 dias. Então, quer dizer, é tempo de se alegrar, não é tempo de se jejuar, mas vai ter tempo de jejuar também. Quando a gente fala sobre esse modelo da célula,
ele tem como princípio número 1, é ganhar gente para Jesus, evangelização. Esse é o foco número 1 da célula, é tratar bem o visitante, vai vir aquela pessoa com aqueles problemas que você acha que, a gente olha assim, são insolúveis, mas que você vai pedir a atuação, o favor da mão de Deus, e devagarzinho você vai vendo aquela vida, aquela família sendo alcançada, sendo transformada, se encontrando com Jesus e sendo curada. Em segundo lugar de comunhão. Comunhão significa que eu reparto. Então, quando você abre uma sua casa para uma célula, você está abrindo a sua casa para a presença de Deus. Você repara isso quando, por exemplo, um sujeito chamado Obed-Edom abre a casa dele para entrar o quê, gente? Para entrar a Arca da Aliança. Em Lucas, existem 10 milagres em Lucas que acontecem aonde? Dentro de casa. Lucas, ele cita quando Jesus entra na casa de Pedro, quem que ele cura? A sogra de Pedro, sogrona. Sogrona estava indo para a fita. Sogrona, estava dessa para melhor. E aí Jesus foi lá e falou assim, não, vamos segurar aqui, repreende aquela febre, ela servia. Você vê Jesus na casa de Marta e Maria, você vê Jesus fazendo milagre naquela casa onde descem um aleijado pelo telhado. Então, os milagres acontecem dentro da comunhão. Eu sempre cito Salmo 133, é na comunhão, né? Como é bom que os irmãos vivem em comunhão, é como óleo precioso que escorre da cabeça, da barba e da gola de Arão, ou seja, existe uma bênção sacerdotal. Arão era o sumo sacerdote, e aquele caldo que descia da cabeça dele, era derramado sobre quem? Sobre a própria igreja. Dentro da comunhão, Deus ordena a vida e a bênção para sempre. A igreja é um lugar de integração. É o melhor lugar para integrar. Aqui a gente se vê, e aqui eu olho para vocês. Vocês têm os lugares de vocês. Tem. Eu sento assim, ó. Eu sei quem está sentado aqui. Eu sei quem está sentado aqui. E eu sei quem está sentado aqui. Por exemplo, a cela do Valtinho. Senta aqui, ó. De dia, de noite, eu bato o olho. Aí eu estou vendo ali a célula dele, está o Fred, está a Sil, está o Fabinho, está a Cacá, a célula dele está ali, ó, naquele cantão ali, é a ponta direita, né, da igreja, está ali, é o que tem lá. Mas eu também sei quem está na lateral. Então, por exemplo, eu quero ver o Cláudio, eu busco o Cláudio, agora mesmo eu queria buscar o Cláudio, eu olhei e falei, esse aqui é o pedaço dele aqui. Então ele é o capitão do time, mas ele senta lá, senta aqui, né, ele vem com a Gigi, eu sei que a família dele está aqui, Claudinho, William, está sempre aqui, naquela região ali. A gente, dentro da célula, a gente se integra. Então, quando fala assim, olha para o lado, pergunta o nome, cumprimenta, você sabe mais ou menos, fala assim, não, é verdade. O Regis, eu olho para trás, o Regis está atrás de mim. Só que o Regis senta mais ou menos ali, ó. Onde está o Paulinho e a Yara. É o lugar de vocês. Vocês chegaram um pouquinho, alguém chegou na tua frente hoje, vocês, não é isso? É o lugar do discipulado. Olha para mim. Vocês vão ficar igual o pastor de vocês. A fé que eu tenho, eu transmito para vocês. O amor que eu tenho pelo reino, não adianta. Vocês vão ser contagiados por isso. Se vocês tiverem aqui um pastor desanimado, tem gente que gosta disso. A igreja vai ser desanimada, o louvor vai ser desanimado, as orações vão ser desanimadas. Não tem gente, você vai seguir. As minhas ovelhas ouvem a minha, diga a minha voz, e me seguem. E me segue, então você acaba sendo o quê? Fala assim, eu não vou seguir. Então você que é líder de célula, as tuas ovelhas vão ficar igual a você, por quê? Porque o discipulado faz isso. E não é algo que acontece assim, gente. Jesus, que é o cara, ele para discipular os 12, e um foi se enforcar, aquele miserável do Judas. Aqueles 12 para ficarem, cada um do seu jeitão, mas demorou 3 anos. Então é uma caminhada, é uma jornada, é um lugar de promover nova liderança. Porque à medida com que você vai caminhando, aquela liderança, aqueles homens, aquelas mulheres, eles vão despertando para a missão da gente. Ó, gente, já falei isso, vou repetir, passa rápido demais. Nossa vida aqui, ó, vai acabar assim, ó, como um sopro, como um vapor. Eu gosto assim, Fabíola está fazendo assim um arroz, sabe aquela hora que
ela tira a tampa, que sobe aquele vapor, ele fecha a tampa, é a nossa vida aqui, ó. Passa rápido. Você pensa assim, quem é mais jovem, já estou preparando, hein? Passa rápido. E que tem filho pequeno e bonitinho, amanhã eles vão se casar. Amanhã eles estão se formando. Gente, ontem eu fiquei tão feliz. Foi uma alegria, eu vendo lá Arthur, Francisca. Falei, meu filho já é pastor. Ele já saiu na minha frente, assim, mas muito assim, disparado na minha frente. Ontem teve a ordenação pastoral dele, e eu fiquei ali, todo abobalhado, porque pai fica abobalhado com o filho, né, gente? Se tem um sujeito abobalhado, é pai. Gente, eu fico imaginando Deus olhando para a gente. Ah lá, meu filhão, ah lá, minha filha, bendita, é filha amada do Senhor, é filho bendito. Esse é o meu filho amado que me dá prazer. Não é assim, gente? É lugar de você treinar pessoas, e aquelas pessoas que vêm depois de você, que vão ficar, eles vão amar o que se ama. Gente, isso é verdade. Os seus liderados vão amar. Se você ama orar, eles vão amar orar. Se você ama a palavra, eles vão amar a palavra. Se você ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, os teus discípulos vão amar o Senhor de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Gente, eu fico assim, aleluiado. A gente fez aqui 1, 2 vezes libertação na igreja. A gente ora, manda todo mundo colocar a mão na cabeça, pede, a gente ora, gente, está todo mundo livre. Gente, eu vou em igreja desse tamaninho, eu faço uma oração, é tanta gente aprisionada, tanta gente manifestando, eu falo, Senhor, o que é isso? Criança, adolescente, jovem, velhinho, gente, já viu? Gente, diabo não gosta de velho não, gente, gosta não. Uma vez eu preguei isso, o velhinho gritou, glória a Deus, porque ele precisa de um corpo para manifestar, para pecar. Então o diabo gosta de quem tem energia. A nossa igreja é uma igreja saudável. Gente, a gente prega aqui contra o pecado, a gente prega aqui sobre a volta de Jesus, a gente prega aqui sobre o juízo de Deus, a gente prega aqui da alegria da salvação. A igreja tem sido alimentada com uma palavra, com uma semeadura, gente, muito saudável. E aí a gente vai gerar o quê? Eu tenho esperança, sim, da gente ter uns 50, 100 seminaristas, de ordenar muita gente na igreja. Para quê? Para a gente ser grande? Não. Para o reino de Deus expandir. Gente, isso está na sua mão. Deus não manda anjo para pregar o evangelho. Deus manda gente. Deus manda a gente. Agora, a maneira que um prega, que outro prega, que um evangeliza, outro evangeliza, que um é missionário, que um tem a voz profética, que um tem a voz de mestre. Gente, aí é cada um, Deus distribui do jeito que Ele quer. E por último... Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Esse desejo que a gente tem de multiplicar. Agora, o que a célula não é? Não é cópia do culto. Vamos fazer a cópia do culto? O irmão abre a célula, o outro irmão toca o louvor. Gente, não é reunião de clube fechado. Não, na nossa célula não pode entrar ninguém, é só a gente aqui. Na verdade, a célula é um grande lugar do que você receber as pessoas que estão vindo ao culto e que querem participar do moving, desse movimento. Não é uma escola de ensino bíblico, onde só uma pessoa fala que nem eu estou aqui e ninguém mais fala. E não é descomprometida com a visão da igreja. Eu tenho falado para os líderes e para os pastores, não tem problema, gente, de fato é isso. Hoje eu estou aqui com o pastor Cleomar, da igreja Aliança Eterna, estou com o pastor Fabiano, que está por aqui, ali, ele ali, aquele é baixinho mesmo, ele é desse tamanho, tá, gente? Ele está sentado em pé, ele, inclusive, que é lá do Ceifar. Quem tem a andar com a gente é gente que ama a visão que a gente está tendo. Ah, pastor, não concordo com a visão. Então, meu filho, ó, vou te abençoar. Por quê? Porque a gente está indo para lá que a gente está indo. A gente está indo nessa velocidade. É nessa velocidade que a gente está indo e está indo nessa direção. A tua direção, que tem uma visão diferente, não é errada, mas não é a nossa visão. Então, quem está vivendo o momento de célula tem que experimentar o quê? Trazer as pessoas para o culto para saber a direção que a gente está o quê? Que a gente está tomando. Amém, gente? E aí a gente volta. Cuidado com o quê? Com a multiplicação sem sustento. Esse texto de Gênesis 13, gente, é uma loucura. Ló, que acompanhava Abraão, presta atenção,
também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos. Ó, vai rachar a igreja aqui agora. Na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Gente, Curitiba tem 2.200.000 habitantes. Não existe razão para briga. Tem gente que acha que tem razão, não, porque aquela igreja está ali, ela foi beneficiada com o local, com o tipo de pessoa. Gente, existe rebanho para todo tipo de pastoreio. Então a multiplicação, sem que haja uma liderança que caminhe junto, acaba nisso aqui. Então o que não pode haver de maneira nenhuma? Fofoca. Gente decepcionada é gente que faz fofoca. Por que Judas foi trair Jesus? Porque ele não concordava com a maneira como os recursos eram usados. A mulher derrama um perfume caro sobre Jesus e falou assim: eu não concordo com isso. A gente podia pegar esse dinheiro, esse perfume, vender e dar para os pobres. Ele tinha uma visão diferente. Ele não tinha Jesus e falou assim: não incomode ela não, ela está preparando meu corpo para o dia da minha sepultura. Mas Judas tinha Ló tinha uma visão diferente. O problema era o quê? A bênção não estava com Ló. Com quem que estava a bênção, gente? Com Abraão. Deus fala para Abraão: multiplicar-te-ei. Aí Ló, que estava junto com Abraão, ele se beneficiava. Você vê que Ló vai se separar, no capítulo 14 ele vai ser sequestrado. Os bens dele vão ser levados. No capítulo 18, as filhas dele estão se apaixonando por gente do mundo. No capítulo 19, Deus manda anjo por oração de Abraão para tirar Ló de dentro de Sodoma e Gomorra. Nesse capítulo 19, a mulher dele fica toda torta, vira uma estátua de sal. Gente, nunca mais você ouviu falar que Ló era pastor de rebanho. Ele perdeu o pastor, ele perdeu o rebanho, ele perdeu o ministério, ele perdeu tudo. Então, a multiplicação, sem você ter gente que são vocês como liderança de sustento, ela não existe. Se você não consegue delegar, se você só segura para você, se você não consegue exercer um incentivo para que as pessoas saiam das suas células, no sentido de multiplicar as células, para criar outras células, a célula no final ela morre, ela acaba. A operação predileta de Deus é a multiplicação. Naquela ocasião, eu lhes disse: não posso levá-lo sozinho. A Moisés está se despedindo do povo e está dizendo assim, ó: lembra lá no início? Deus multiplicou tanto, eu não tenho condição de levar sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar, de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Lembra da promessa de Deus? Em Gênesis 15, em Gênesis 26, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme lhes prometeu. Mas como poderei levar sozinho os seus problemas, as suas cargas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos, experientes, de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefe de vocês. O que ele está fazendo aqui, gente? Ele está multiplicando células. Abraão está falando o seguinte: são 2 milhões de pessoas, eram 600 mil homens que saíram do Egito, fora mulheres e crianças. Então, a perspectiva, a lógica dentro do conceito judaico de ter um monte de filho, era que no mínimo, era de 2 milhões até 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Como é que um homem vai conseguir julgar todo mundo? Como é que um homem vai poder resolver o problema de todo mundo? Não tem jeito. Então, quando o governo se forma, o que ele faz? Ele não cria um monte de secretaria? Não é isso que ele faz? Ele não cria um monte de ministério? Gente, as células, elas funcionam como o quê? Como a voz: escolha homens sábios, critério e experiência. Então, são pessoas que têm sabedoria, e não é sabedoria humana, mas é a sabedoria que vem da palavra de Deus. Gente que tem um critério, que não tem, use um peso ou 2 medidas.
e 2 pesos e 2 medidas, e gente que tenha experiência. É só isso. A unção está lá, mas a sabedoria foi embora. Sansão tinha unção, gente, sim ou não? Tinha. Gente, mas ele era, desculpa a expressão, marginal. Pensa um camarada que gostava de entrar numa briga de graça, era Sansão. Sansão não podia ver uma moça bonita. Então ele era crente, mas ele gostava de quê? De paquerar todo mundo. Ele fica com uma no capítulo 14, ele se deita com outra no capítulo 15. No capítulo 16, gente, ele está com a cabeça do colo. Às vezes a gente está descansando, confiando em gente que vai roubar a unção da gente. E foi assim, ele dormiu no colo de Dalila. Quando ele acordou, já era. O Senhor o deixou. Então, a operação predileta de Deus é multiplicação. Por quê? Porque a multiplicação vai produzir uma forma da gente cuidar um do outro. A multiplicação traz algo chamado satisfação. Mateus, capítulo 14, 19 a 20. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu o pão, os pães. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos, olha, satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Em João, ele vai dizer assim, sentem em grupos de 50. Ele diz exatamente. Ele não fala só o povo, senta aí. Mateus, ele não é tão rico em detalhes. João é. Senta em pequenos grupos, aí ele dá para os discípulos, e os discípulos distribuem. Então, toda terça-feira, nós oramos com os pastores, e fazemos uma reunião de discipulado, a gente apara a aresta, redireciona a visão, a gente conserta alguma coisa que está errado, a gente melhora alguma coisa que tem que melhorar. Aí os discípulos, os pastores, eles repassam para os seus líderes de célula, que repassam para a sua liderança. Então a gente prega a mensagem vem mastigadinha para você que é líder de célula, compartilhar e deixar o povo entender aquilo que Deus está fazendo. Ou seja, é importante até para multiplicar você se organizar. É por isso que as células funcionam dentro do corpo humano, não é isso, gente? Por que a gente cresce, gente? Por que a gente é um bebezinho desse tamaninho assim? Nasceu com quanto? 3.500. Já viu mãe comparando? Gente, mãe é um negócio engraçado. Não, meu filho nasceu com 4.100. Nossa, o meu nasceu de 7 meses, 500 gramas assim, ficou na UTI neonatal, mas é um milagre só que homem forte. É goleiro da seleção de handebol do time dele, é a ala do time de basquete. Pastor, meu filho, inteligente, nasceu pequenininho, não foi para a escola, era burrinho, pastor, mas Deus abençoou hoje, passou na federal. Não é assim? Mãe, não é assim? É ou não é, gente? Mãe, é assim. Mas por que a gente cresce? Porque as células se multiplicam o quê? Saudavelmente. E se a célula se multiplica de maneira anômala, o que é, gente? É câncer. A multiplicação desordenada é câncer. O que você faz com câncer? Você tem que abrir, você tem que tratar, tira o câncer, manda remédio, quimioterapia, radioterapia. Para quê? Para aquilo ali não degringola. É por isso que cada líder está debaixo de cada departamento, que está debaixo de cada ministério, que está debaixo de cada pastor. Se você não consegue obedecer ao teu pastor, como é que você vai obedecer a Deus? Não, porque esse pastor não sabe o que está falando, não sabe o que está vivendo. Gente, o pastor é alguém que vai prestar conta da tua vida. Ele está recebendo o quê? Uma orientação do pastor presidente, que é dirigido por uma diretoria, que é protegido por um CAF, que é orientado por um comim que dá a visão para a igreja. Entenderam isso, gente? Então, a satisfação, espere resistência. Eu estou chegando no final aqui. Gênesis 16, olha o que acontece quando você cresce. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus já tinham o quê, gente? Olha para mim, se você não quer experimentar a inveja, não cresça. Fique naquela empresa desse tamanhinho, tá bom? Se você tiver muito, aí vai começar a turma da inveja. Mas também, se eu tivesse o estudo que ele teve, mas também, se eu tivesse a oportunidade, lembra quando o Collor, ele segurou a poupança?
Também ele estava com o dinheiro todo debaixo do colchão, ali se deu bem, comprou, mas foi um golpe de sorte. Mas também, se eu tivesse passado no concurso que ele passou, porque no meu ano não abriu concurso, inveja. A inveja vai olhar para você e falar assim, mas também, né, como é que ela casou com esse homem? Como é que ele casou com essa mulher? Ninguém vê que lá em 1900 e bolinha, vou citar um ano, eu e Fabiola, a gente namorava. Gente, eu só podia comprar, aqui em Curitiba tinha um negócio chamado refrigerante caçulinha, vocês lembram disso? Gente, era uma Coca-Cola, porque hoje você abre uma Coca de 2 litros na janta, acabou. Mas naquele tempo, gente, se abrir um refrigerante normal, refrigerante pessoa normal, pessoa que não era muito pobre, era um, né, ele levava o casco, lembra disso? Levava o casco? Leva o casco. E tinha aquela pequenininha, mas tinha uma menorzinha, era uma Coca, vocês tinham aqui, gente, o refrigerante caçulinha, você sabe o que é isso? Desse tamaninho. Eu e Fabiola, a gente tinha o dinheiro do ônibus, para sair daqui e ali na praia, para comer um espetinho de coração, um refrigerante caçulinha. Aí ninguém sabe quantas vezes ela empurrou para mim o Chevette para ele pegar, porque ele só pegava no tranco. Ninguém sabe disso. Gente, pensa num carro miserável, é o tal do Passat. Eu tive um Passat, gente. Tive um Passat. Assim, era um carro que você não podia confiar. Não, pastor, que saudade. Eu não entendo essa saudade de coisa velha, gente. Não entendo, não. Saudade do Passat. A gente teve aqui o Old Car, não, gente, olha, eu tirei, fiz uma brincadeira dentro de um Cadillac. Aí um irmão botou assim na rede social. Eu gostei mesmo, foi do Fusquinha. Falei, meu irmão, que saudosismo é esse? Você gostou, quer trocar o Cadillac pelo Fusquinha? E tem gente que vai pensar desse tamaninho. Tem gente, querido, você quer ter Fusquinha? Tem um Fusquinha. Gente, mas eu não troco meu carro pelo teu. Ah, não troco. Não dá, não rola. E aí, quando você compra o Cadillac, não era meu não, o Cadillac é do moço que trouxe aqui para a exposição. Aí tem gente que vai te invejar. Mas por que ele se tornou o gerente? Mas por que ele se tornou o diretor? Mas esse homem é muito bajulador. Eu também. Se você quer crescer, você vai ter que entender. Espere resistência. Aqui diz que Isaac enriqueceu, ele ficou riquíssimo. Os vizinhos filisteus tinham inveja, por isso lhe entulharam os poços que o servo de seu pai Abraão havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Tem gente que vai entulhar teus poços. Aí sabe o que você faz? Você vai lá e abre os poços de novo só de raiva. Pronto, é isso. O que eu vou fazer? Eu não vou desistir. O que eu vou fazer? Eu vou reabrir. Eles entulharam? Então entulha, mas eu vou abrir de novo. Aí eles disputam por um poço, disputam por outro, aí chega uma hora que vai chegar a tua vez. Até que eles vão chegar num lugar chamado Reobote, e ali o Senhor o abençoou. Aí sabe o que ele faz? Ele semeia num ano de seca. A turma está tudo vazando, está tudo fugindo, ninguém quer semear, ninguém quer investir, ele vai lá e semeia onde? Gente, sabe como é que eu aprendi a pregar? Nas casas de recuperação, nos desafios jovens. Ah, tem uma turma ali de alcoolistas, de alcoólicos anônimos. Eu tinha que gente, para eu fechar a matéria da faculdade teológica, eu tinha que pregar 3 vezes. Eu inventava culto para pregar. 3 vezes, espera aí, deixa eu corrigir, por semana. Então, quer dizer, você começa a trabalhar, semear, até que um dia uma igreja maior te chama, uma outra igreja te convida, aí daqui a pouco você está a bala. Mas por quê? Você vai afiando o machado, afia outra vez, você aprende a usar força. Vocês estão entendendo isso? Crescimento causa inveja. Ah, você está naquela igreja, mas também, né? Aquela igreja é grande. Gente, hoje eu tenho 250 mil seguidores, mais de 50 na rede social, lá no YouTube. Você sabe o que isso me custou? Você pensa o quê? Não, peraí, Deus me manda 250 mil seguidores. Você sabe o que é postar todo dia às 6 da manhã, às 6 horas, e fazer live, e correr atrás, e pregar mensagem, porque ninguém segue você com pregação meia boca não, gente. O povo quer o quê? Ele quer um tiro de canhão, o povo quer um foguete. É isso que o povo quer. O povo quer uma palavra aleluiada.
É isso que custa todo dia, todo dia, todo dia. O pastor, o senhor não cansa? Canso, mas eu tiro férias. Pronto, eu canso, mas eu tiro férias. Quando você semeia, olha para mim, 2 Coríntios capítulo 9 diz, aquele que semeia muito, vai colher muito. Cada vida que você ganha, cada vida que você pastoreia, cada célula que você abre, cada célula que você multiplica, gente, você está pensando que você vai ficar sem recompensa? Ó, quão formosos são os pés do que anuncia o Evangelho. Existe uma pegada bela, Deus está vendo isso. Essa cooperação, essa maneira como você faz. Gente, eu sei o que é ser líder de célula, porque eu fui líder de célula. Eu sei o que é abrir a casa, e aí todo mundo se alegra, uma benção, e no final, quem vai arrumar a casa? Sou eu. Quem vai varrer o chão? Sou eu. Aí vem aquele visitante com aquele bebezinho que vomita no sofá. Já aconteceu com você? Só aconteceu comigo isso? O pai fala, bonitinho, pé sujo. Aquele pé sujo em cima da cadeira branca. Já aconteceu com alguém? Não, Fabíola, ela pegava e botava um plástico em cima do tapete da sala. Porque a gente chegava, tirava o sapato, eu não ia botar, Fabíola botou, não, botei o plástico. Mas o que a gente, houve um ano, primeiro ano meu de Curitiba aqui, que eu cheguei aqui em Curitiba, nós tínhamos uma célula, naquele ano, só a nossa célula batizou mais de 50 pessoas, naquele ano. Aí o pastor falou assim, mas o que você faz? Eu não sei, eu não sei o que eu faço, eu sei o que acontece, eu oro, eu busco, e aí tem gente que faz o quê? Que fica com inveja de você. Então se você quer crescer, atente para isso, você vai ter um irmão de carne, biológico, irmão que comeu, que vai ter inveja de você, mas ele não quer estudar o que você estuda, ele quer ganhar a tua medalha, mas o treinamento que você quer, que você faz, você levanta às 5 da manhã para correr, puxa peso, faz cardiorrespiratória, faz musculação, aí você ganha medalha, aí ele quer o quê? Não posso tirar uma selfie com você? Tipo, somos amigos, eu te ajudei nisso. Tem gente que é isso, só quer aparecer de papagaio de pirata. É isso. E para encerrar, na multiplicação existe um decreto de obediência. Tornarei seus descendentes, Gênesis 26, tão numerosos como a estrela do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu, e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. No ano seguinte, Isaac faz o quê? Espera aí, 27, bom, tirei o 27, mas no capítulo 27, Isaac vai colher 100 por 1. Ele vai obedecer como quem? Como um pai. Então, ele está dizendo o seguinte, existe uma geração depois de você. Então, você teve um pai que te levou até aqui. E você sai daqui e vai até lá. E de lá vai até lá. Existe um discipulado. E é isso que a gente está construindo. Eu quero abençoar a vida de vocês. Eu quero reconhecer o trabalho da liderança. A gente vem hoje aqui, não só para falar assim, vem para. Eu quero falar para você que está acompanhando a gente em casa. Você precisa de pastoreio. Não existe igreja sem igreja, igreja em casa. Tem muita gente que não voltou, tem gente que ficou magoado, porque aconteceu alguma coisa antes da pandemia e não voltou ainda para a igreja. Você está pensando que você está ferindo a igreja, você está se ferindo. Você brigou com alguém e não aparece na igreja, não vai, pastor, eu não gosto de célula, não tem problema. Essa igreja aqui você não vai ser obrigado a participar de célula, mas há um conselho pastoral, há um consenso da liderança, dos mais experientes, dos mais sábios, daqueles que têm critério, que te dizem assim, vem para uma célula. Se encontre na igreja, nós precisamos uns dos outros, não é bom que o homem esteja só, nós precisamos de gente que nos auxilie. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela cada uma de suas vidas, quero abençoar cada uma dessas vidas. Feche seus olhos em nome de Jesus. Quero reconhecer aqui diante do Senhor todo o seu trabalho da liderança, dos líderes que estão em treinamento, dos líderes que estão recomeçando depois dessa pandemia terrível que nós tivemos. Gente, existe coragem no altar.
existe coragem no altar, existe sacrifício de vocês no altar. Não fique pensando que vocês não vão ser recompensados, vão ser. Deus um dia vai dizer para mim e para você: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Existe uma voz esperando você, existe uma palavra de um Deus que não vai falhar, é um Deus que passa céus e terra, passam eras, passam reinos, mas a sua promessa não fica velha. Feche seus olhos. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, eu quero em primeiro lugar te dar graças, porque essa igreja é a igreja do Senhor. Te dar graças, Pai, porque essa igreja foi semeada e ela continua viva, porque o teu Espírito Santo, essa semente da tua palavra, continua aqui sendo viva, vivificada, pelas mãos de homens e mulheres corajosos, Pai. Famílias que não abandonaram a visão e o sonho de crescerem. Nós te damos graças, porque o Senhor nos escolheu primeiro. Te damos graças, porque o Senhor tem colocado na nossa vida essa alegria que se multiplica a cada manhã. Te damos graças por causa... Pai, nós temos pastores maravilhosos aqui. Eu preciso confessar diante do Senhor, como é bom, Pai, como é bom caminhar ao lado de pastores como o Bom Retiro tem. Eu te dou graças por causa de cada líder ministerial, líder de departamento. Pai, são voluntários que levantam cedo, que têm filhos, que são casados, que são solteiros, que são pais solteiros, que são mães solteiras, que são solitários, que carregam gente demais, que trabalham por gente demais, porque se esforçam, porque têm aborrecimentos, porque têm metas para cumprir, porque têm salários para receber e pagar contas, e eles não desistem de te servir. Pai, tudo isso é sacrifício. Eu não posso esquecer, Pai, da maneira como os teus filhos têm cuidado uns dos outros, como cada líder de célula tem promovido líderes em treinamento e tem levantado pastores. Eu tenho sonhado por uma igreja, Pai, que alcança aqueles que nunca ouviram falar do Senhor, ou que já ouviram, Pai, e não fazem a mínima ideia do que é conhecer Jesus, ter um encontro com Jesus. É gente que ainda está vivendo na religião, que acha que servir a Deus é ter uma religião, mas que nunca tiveram um encontro. E é nas células, Pai, que o Senhor faz isso. É dentro das casas que o Senhor promove milagres. É na comunhão dos santos, como diz a tua palavra, que o Senhor opera. É ali que o Senhor ordena a vida, a bênção para sempre. Quero abençoar cada lar. Quero abençoar cada homem e mulher que abre sua casa para receber gente desconhecida, gente aflita, gente desesperada, mas também que recebe gente alegre, gente feliz, famílias que querem ser integradas. Eu abençoo cada casa, cada lar, pessoas que têm hospedado anjos. Tua palavra diz que seja hospitaleiro, porque Abraão, sendo hospitaleiro, hospedou anjos. Queremos hospedar os anjos também. Queremos convidar o Senhor para que o Senhor recompense cada casa, encha os seus lares de festa, Pai. Que cada encontro de células seja um encontro de alegria, de multiplicação de festa. Quero abençoar, Pai, a vida daqueles que não estão vivendo em células, e que, se um dia precisarem, sabem que tem um lugar onde uma família vai ampará-los, um líder, um pastor vai cuidá-los, vai alimentá-los, como Jesus fez para alimentar a multidão de 5.000 pessoas, repartindo pão entre os discípulos, que assim saciaram, satisfizeram a vontade, a fome de todos, e ainda recolheram os cestos cheios. Eu abençoo o Bom Retiro, eu abençoo o Bom Retiro, Pai. Eu não retiro essa bênção, eu continuo abençoando essa igreja, o crescimento e a multiplicação. Temos sido desobedientes ao Senhor. Pessoas invejosas vão sempre ficar insatisfeitas com o crescimento, mas eu quero pedir que o Senhor nos mantenha resilientes, amadurecidos na fé, para persistirmos no caminho que o Senhor tem nos levado. É assim que nós oramos. Enche-nos de saúde espiritual, enche-nos de esperança, Pai, e enche-nos de amor uns pelos outros. Enche-nos de amor para aqueles que têm nos feito mal, têm nos agredido.
mas que entram por essas portas, buscando socorro, e no tempo certo, nós somos a mão do Senhor, nós somos a bênção do Senhor para cuidar deles. Pai, abençoa a liderança dessa igreja, a diretoria, abençoa o Comim, abençoa o CAF, abençoa todos aqueles que se levantam voluntariamente, a minha diaconia, Pai, como eles são preciosos, o time de diáconos. Abençoa cada ministério, Pai. Abençoa cada homem e mulher que te serve, que te ama, que te segue e que te adora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, gente.